Ok, boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui a nossa última aula síncrona do nossa disciplina de seminários de iniciação à pesquisa. E o tema hoje, né, o reforço do conteúdo dessa semana, que é a estrutura do trabalho acadêmico, o trabalho escrito mesmo aí da pesquisa ou da atividade ou da prática profissional, tá? Então, quem está chegando agora aí, estou colocando aqui no chat aí o formulário da frequência, tá? Como é que vocês estão? Conseguiram fazer as atividades aí da semana? Alguém fala alguma coisa aí no chat ou abre o microfone? Estão conseguindo ver a minha tela? Sim, sim. Aí, beleza. O Leonardo está dizendo que já fez as tarefas. Pronto, eu não atualizei o swap ainda, tá, gente? Mas eu vou atualizar agora até amanhã, eu devo atualizar. Daí vocês vão vendo a nota de vocês aí, vendo se falta alguma coisa. E aí vão me falando, tá? A gente continua se falando aí pelo WhatsApp, tá? E eu espero conseguir ficar com a posse do diário mais algum tempo, mas a princípio, sexta-feira é o prazo, tá? Para a gente postar as notas aí, encerrar a etapa, tá? Se eu não me engano é sexta-feira, agora, dia 13. Então vamos lá, vamos dar uma repassada aí nessa questão do trabalho científico. Professor, mas vai ser na Deixa eu ampliar um sexta-feira pouquinho. até meia-noite ou é meio-dia que nem outra vez? Pronto, gente, a gente viu na semana passada a questão do projeto de pesquisa, isso é importante para viabilizar uma pesquisa, quando a gente está buscando recursos ou buscando convencer alguém de que aquela pesquisa é importante, então a gente segue a norma da ABNT sobre o documento projeto de pesquisa. Muitos desses projetos já são aceitos de maneira eletrônica, tá? Tem sistemas onde a gente vai digitar os campos lá e compor esse projeto, e alguns lugares ainda exigem ele impresso em papel. Aprovada a pesquisa, eu conseguindo aí meus recursos, né, para fazer a minha pesquisa, vou desenvolver, claro, essa pesquisa, e eu tenho que registrar os resultados, como essa pesquisa foi feita, para prestar conta, por exemplo, para a entidade que financiou essa pesquisa, ou para obter um título, por exemplo, o de vocês aí, o título de técnico, né, ou o título de mestre, o título de especialista. Então, essa é outra norma da ABNT, que é essa daqui, a 14724 de 2011, e que vai dizer como é a estrutura desses trabalhos acadêmicos. Tá? Então, isso vai servir aqui para registro de pesquisa, também para outras práticas, aí, por exemplo, a prática profissional também. Então, segue aqui essa estrutura. É sempre bom a gente estar verificando aqui no catálogo da ABNT, essa tela aí é o catálogo da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, você entra lá com o número da norma e ele vai dizer se essa norma está em vigor ou não está, qual é o ano que ela foi atualizada, né? Essa aí até não é tão cara, custa R$ 34, né? Mas tem algumas normas da BNT que são mais caras. Então, a gente pode comprar a versão eletrônica, pode buscar na internet também, mas sempre tem que ter certeza de que é a que está válida, né? Então, nesse caso aqui, ela foi atualizada no ano de 2011. Então, é uma estrutura bem semelhante à estrutura do projeto de pesquisa. Eu tenho essa parte branca aí, que são os elementos pré-textuais, a parte cinza ali, que são os elementos textuais, e a parte cinza escuro, grafite ali, né, que é os pós-textuais. Não se iluda aqui, porque parece que a maior parte desse pacote aí é a parte branca, né? Mas não, tá? Só porque cada folhinha daquela ali é feita numa página separada, tá? Folha de rosto, errata, folha de aprovação. Mas o grande parte do trabalho mesmo é a parte cinza, cinza claro ali, que é o desenvolvimento, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão da minha pesquisa, do meu trabalho científico aí, tá? Então, a gente vai ver cada elemento desse aqui. Algumas coisas é repetição lá do projeto de pesquisa, mas aqui tem coisas novas também.
Tá? Então, o que que muda aqui? Lá no projeto de pesquisa, a capa não era obrigatória, bastava eu ter a folha de rosto. Mas aqui é obrigatório eu ter uma capa. Então, capa, depois a folha de rosto, o verso da folha de rosto, que é a ficha catalográfica do meu documento, a folha de aprovação, que é o que a banca ou o orientador assina, dizendo que aquele trabalho foi aprovado mesmo, foi aceito, e dedicatória, agradecimento e epígrafe, depois um resumo, e a tradução desse resumo para uma língua estrangeira, que é o abstract, e a lista de abreviaturas e o sumário, tá? Então, esses são os pré-textuais, vamos ver cada um. Está aqui a capa, a gente põe sempre ali o nome da instituição lá em cima, o autor, o título. Aqui a folha de rosto já tem, não tem mais o nome da instituição, mas esse nome da instituição vai aparecer ali na descrição, logo abaixo do título. Então, tenho aqui autor, né? Lá em cima, o título, ali embaixo uma descritiva, por exemplo, trabalho de conclusão de curso apresentado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, da disciplina tal, e de práticas profissionais, quem é o orientador, né? Essa é a ficha catalográfica, normalmente é a biblioteca que faz essa ficha aqui, para cadastrar no sistema, né? E a folha de avaliação, é aqui que a gente vai ganhar a assinatura dizendo que, ó, foi aceito, foi aprovado meu trabalho de conclusão de curso. Eu vou precisar disso para poder apresentar lá na secretaria acadêmica e validar isso, né? Essa nota botar no diário, né? Tá? Então, dedicatória, agradecimentos e epígrafes são elementos opcionais. Tá? Então, meio tradição, dizer assim, dedico aos meus pais que acreditaram em mim e tal, né? O agradecimento aqui ao meu vizinho que emprestou a internet. E a epígrafe é uma citação de um autor, pode ser um trecho, né? Uma coisa inspiradora que levou você a fazer esse trabalho, né? Tá? O resumo vai ser uma síntese de 500 palavras, tá? Vou pegar um pouquinho da introdução, do desenvolvimento e da conclusão e fazer esse resumo, né? Um texto de uma página sobre o meu trabalho. Tá? Sempre a gente tem que se lembrar de escrever na terceira pessoa, tanto o resumo quanto o resto do meu texto aqui. Nunca dizer assim, eu fiz isso, mas diga, foi feito, realizou-se, realizado o experimento, obteve-se tais resultados. E também aqui palavras-chave, essas palavras-chave a gente usa no sistema para cadastrar, para facilitar a busca pelo tema. Normalmente nessas palavras-chave aqui está o tema da minha pesquisa. A gente usa de 3 a 5 palavras. Aí o abstract é a mesma coisa, só traduzido. As listas são várias, mas não são obrigatórias, tá? Então, no corpo do texto, eu tenho que fazer uma legenda para cada figura, para cada foto, para cada mapa que eu usar, tá? E aí, quando a gente fala no texto, a gente diz, de acordo com a figura 5 a seguir, aí bota a figurinha, embaixo da figura você coloca a legenda, né? Figura 5, gráfico de tal coisa, né? E sempre essas legendas têm que ter a letra menor, tá? A gente usa a letra 12 para o texto, de maneira geral, e nas citações, nas notas de rodapé, nas legendas, usa fonte 10. Tá? Então, posso fazer uma espécie de sumário aqui das figuras, né? Então, vou dizer em qual página está cada figura, qual página está qual mapa. E o sumário, sim, esse aqui é obrigatório, né? Então, a gente vai botar na sequência que eu desenvolvi o trabalho e usar a numeração, uma numeração progressiva para os capítulos, e o sumário vai ser essa tabela, né, que vai dizer a página que está cada elemento desse. Tá? A paginação, sempre se lembre, né, de que vai ser no canto direito superior, e no sumário, claro, é a coluninha da direita ali, com as páginas. Tem um jeito de fazer, algumas maneiras, né, mas tem uma maneira bem prática de fazer o sumário no Word, né, que é você fazer ele automático. Então, só que você tem, eu mostrei isso na aula passada, no vídeo lá, você tem que selecionar todos os títulos e botar eles como fonte título, né, e depois você gera ele automático. A vantagem é que você pode atualizar isso a cada vez que faz uma quebra ou que enxerta alguma coisa no meu texto, eu posso ir lá e atualizar o texto, o sumário.
Então, fica algo assim, ó, numeração progressiva. Esses números aqui é meio chatinho, esses números de título, mas se lembre que entre o número e o título não vai nada, tá? Só vai um espaço de um caractere, um espaço em branco. Tá? Antigamente se usava um hífen, teve tempos que já se usou um pontinho também. Tá? Algumas situações a pessoa quer botar um parênteses ali, mas a forma correta hoje, né, pela norma aí, é essa daqui, ó. Então, introdução, 1.1, tema. Então, entre o número e o título não tem nada, é só um espaço em branco. Tá? E esse índice automático, ele faz esse recuo aqui automático também, então, os subtítulos recuados para a direita, e os títulos mais à esquerda, né? Então, no corpo do meu trabalho, a gente vai ter a introdução, a revisão bibliográfica, que também é chamada aí de fundamentação teórica, é a visita que a gente faz aí aos conhecimentos existentes, né? O desenvolvimento, onde eu vou dizer que métodos, que materiais eu usei, que resultados eu obtive, como é que foi essa minha pesquisa, né? Uma discussão e uma conclusão. No fim de tudo, a minha lista de bibliografias, essas bibliografias que a gente usou para fazer a revisão bibliográfica aí que está embasando o nosso trabalho, tá? Então, na introdução, normalmente se faz aí com 15, 20 linhas a introdução, pode ser maior também, e ela tem que conter o tema, a justificativa, o problema, as hipóteses e os objetivos. Tá? Eu devo evitar aqui fazer referências ao título, ficar antecipando conclusões, também não vou destacar esse conteúdo em subtítulos, a gente faz em parágrafos, tá? Essa questão aí da justificativa, do problema e hipótese. Da revisão bibliográfica, a gente vai fazer aqui uma espécie de debate, um confronto de ideias de vários autores. A gente sempre parte do geral para o específico. Então, você quer publicar, por exemplo, aí, você quer fazer uma pesquisa sobre a engorda do Pangáceos aí, do bagre, né? Então, você pode começar falando sobre cultivo de peixes de água doce, as espécies existentes, viáveis no Brasil, aí depois eu vou afunilando. Aí essa nova espécie aí, o pangaço, a origem dela, qual é a vantagem dela, o que um autor diz, o que outro autor disse, e até chegar no meu foco da minha pesquisa aqui, que seria quanto de ração, né? Eu quero descobrir quanto de ração tem que fornecer por semana para ter o rendimento ótimo lá, engorda mais rápido do peixe, numa economia de recursos, né? E que fatores a gente vai controlar, a qualidade da água, a temperatura da água, como é que a gente pesa esse peixe de tempos em tempos, fazer a contagem para ver se ele está morrendo, né, no nosso tanque. Né? E aí eu tenho que também argumentar, não é só botar um Ctrl+C, Ctrl+V do que os autores dizem, mas eu escrever um texto também argumentando, dizer, ó, fulano diz isso, o outro diz aquilo, então percebe-se que existe tal coisa, tal, e dá também a minha visão ali sobre esse tema, na revisão bibliográfica. Tá? Já no desenvolvimento é a maior parte do trabalho, onde eu vou exibir o meu assunto, que método eu usei, quais ambientes eu usei, que instrumentos eu usei para fazer aquele levantamento, os resultados, né, discutir essas coisas e que resultados eu cheguei, que problemas eu tive, né? E, por fim, a conclusão, tá? O relato final, vou dizer como, o que significam aqueles resultados e se eu cheguei na minha hipótese, se eu comprovei a hipótese inicial, se está confirmada a minha tese, né, a minha ideia, a minha visão lá. E cuidado que dar opinião pessoal não é a conclusão. É claro que você vai estar envolvido no projeto, que foi você que fez, né, a pesquisa, então você tem uma opinião pessoal, sim, né, mas às vezes a sua opinião pessoal não se comprovou, né, não se comprovou na pesquisa, né? Então a gente pode dar, sim, uma opinião científica, vamos dizer assim, tá? Que é o confronto que a gente faz aí do que a gente estudou, dos resultados que a gente obteve. Tá? Pode-se até se dar umas ideias aqui de como poderia ser outros estudos, né?
Normalmente a gente faz isso nesse outro item aqui, que são nas considerações finais, né? Reforçar a importância dos procedimentos que você usou para realizar essa pesquisa, né? Alguma ideia que você possa dar para os colegas do futuro aí que vão pesquisar também, terem um direcionamento, né? E a bibliografia, diferente da revisão bibliográfica, que é um texto sobre o que pensam esses autores, a bibliografia, a referência bibliográfica vai ser uma lista dos livros que eu usei, livros, artigos, né, publicações eletrônicas. Então, eu posso estar citando a bibliografia no próprio rodapé da página lá do texto, do corpo do meu texto, usar no fim de cada capítulo a bibliografia daquele capítulo. Se usa mais isso em livros que são feitos de colaboração, né? Então, cada autor faz um capítulo, então aparece lá a bibliografia daquele capítulo, né? O mais comum é isso aqui, uma lista de referências. Tá? Quais livros eu usei em ordem alfabética pelo sobrenome do autor principal. Tá? Então, a gente aprendeu também na aula passada como fazer isso, né? Sempre o sobrenome primeiro, vírgula, o nome, aí se coloca um ponto, o nome do livro ali em negrito, depois a cidade, né, e a editora. Se não for primeira edição, você põe qual é a edição, né, depois do nome, edição, cidade e editora e ano. Tá? Com a segunda, terceira edição, a gente coloca a edição ali. Esse aqui do França é a 7ª edição, né? Manual de Normalização e Publicações. Ontem eu estava conversando com o professor Ciro sobre citações e tal, e ele ficou me dizendo ali que tem um erro na norma técnica, engraçado, né? Tem um erro de escrita na norma técnica, mas de qualquer forma, a norma da VNT. Mas norma é norma, né? A gente vai seguir ela e vamos lutar para que melhore essa norma, para que ela seja mais refinada, tá? Hoje em dia a norma é essa daí, tá? Poderia ser diferente, já foi diferente, né? Quando eu tinha a idade de vocês, a gente escrevia ali o nome do livro em itálico, o sobrenome do autor, que era em negrito. Então, não é o que é certo, o que é errado, o que é mais legal, o que é menos legal. Por aqui é o que a norma atual pede. Tá? Então, a gente vai estar colocando isso. Tá? E no final do texto a gente tem essas 3 coisas, o glossário, que não é obrigatório, nem o apêndice, nem o anexo, não são obrigatórios. Glossário seria a lista dos termos técnicos que eu estou usando aí na minha pesquisa, explicativozinho ali, naquele estilo dicionário, assim, né, o que significa cada termo, a gente põe em ordem alfabética. Os apêndices são os materiais produzidos pelo autor, por você. Então, uma planilha que eu usei, um gráfico, um questionário que eu apliquei, então colocaria nos apêndices. E os anexos são materiais de outros autores. Então a gente cita lá o autor, a bibliografia, né? E coloca lá, por exemplo, uma planta do laboratório onde vocês trabalharam, né? Um mapa da região lá onde vocês fizeram a pesquisa de vocês. Aí seriam os anexos. Tá? Vamos passar rapidamente aqui, ó. O glossário não é elemento obrigatório, são as palavras específicas, né? O apêndice, então, são esses aqui elaborados pelo autor. Uma foto que você tirou, um formulário, né? As fotos, normalmente, a gente põe na sequência do trabalho, lá no corpo do texto, já citando, né, as figuras também. Mas eu posso querer destacar algumas fotos aqui no final, por exemplo, sobre as fases da minha pesquisa, as fotos que aparece a gente, né? Então, você pode fazer um apêndice de fotos, né? Formulários aqui, gráficos, questionários, né? Então, é opcional. E os anexos são elementos de outros autores. Sempre a gente vai nomear com letra maiúscula, então, anexo 1, mapa da região da Costa Branca. Então, aí, claro que anexo 1, anexo 2, anexo 3 vai ficar em ordem, né? Na ordem alfabética aí. Também é opcional. O formato, né? Muitos colegas da faculdade, quando a gente fazia essa disciplina, na faculdade chama metodologia científica, essa disciplina nossa aqui.
E a gente tinha uma piada de dizer, ó, essa disciplina é a disciplina de formatação, porque o principal da disciplina é qual é o tamanho da letra, qual é não sei o quê, né? Então, hoje em dia, que a gente já tem o computador para nos auxiliar, não tenho tanta preocupação com isso, né, de estar medindo ali a margem, de estar contando as letrinhas antes de datilografar até o fim da, da linha, para poder fazer o alinhamento à direita, né? O computador já nos ajuda bastante nisso. De qualquer forma, existe a norma para isso, né? Então, vai ser uma folha A4, tamanho 210 por 297 milímetros, e as margens é 3 na esquerda e a superior, a esquerda porque vai ter a encadernação na esquerda, e a superior porque tem o número das páginas lá no canto direito superior. E a direita e embaixo é margem 2, mesmo formato aqui do projeto de pesquisa. Tá? A norma pede que a gente use a fonte tamanho 12, não diz qual fonte, mas tradicionalmente a gente usa a fonte Arial ou a fonte Times New Roman. Aí o espaçamento 1,5 entre as linhas, entre uma linha e outra. Né? As citações no corpo do texto, ou nas notas de rodapé, ou nas legendas das figuras, se usa uma fonte um pouco menor, a fonte 10. Tá? O tamanho da letra 10. A paginação também tem um detalhe aqui que as folhas iniciais, a gente começa a contar desde a folha de rosto, tá? Então, a página 1 é a folha de rosto. E só que a gente não numera essas folhas, a gente vai começar a numerar a partir da introdução. Então, é por isso que lá no índice a introdução não aparece como página 1, né? Vai aparecer, sei lá, como página 7, página 6. E, e, e essa numeração não vai ser aparente, então você conta, mas não numera. Então é meio chato de fazer isso aí no Word, a gente pega e faz um quadradinho branco e bota em cima do númerozinho lá, porque quando a gente insere os números de página, ele acaba aparecendo lá, e eu não quero que apareça na impressão, né? Então é uma solução. Outra solução é fazer uma quebra de seção e numerar somente a partir da introdução, mas começando do número 7, 8, sei lá, a gente vai contar as folhas dos elementos pré-textuais. Né? Outra solução é fazer 2 arquivos, um arquivo que tem a capa até a página antes da introdução, e aí eu não numero, depois eu vou contar esses arquivos e vou numerar lá, e aí faço outro arquivo a partir da introdução. Mas qual é o problema? É o índice automático. Quando eu ponho o índice automático, ele pode ali errar o número de páginas, né? Então a gente acaba sempre optando em fazer um arquivo só com tudo. E os apêndices também vão seguir a numeração do corpo do trabalho, né? Sim, outro conselho que eu quero dar para vocês, ó, é muito comum a gente perder os arquivos, tá? Dá um vírus, o pendrive queima, o computador dá pau, então recomendo que você sempre tenha uma cópia desse arquivo, né? Mande para você, cada atualização que você fizer, mande um e-mail para você mesmo, com a versão atual. E aí ele vai ficar salvozinho lá no e-mail, você sabe que sempre a versão mais atual é a que está valendo, né? Pela data, né? Então, cuide aí para não salvar, não carregar todos os ovos na mesma cesta, porque é muito comum a gente digitar tudo e perder tudo, tá? Dá um vírus, dá uma desgraça aí, o irmão menor vai lá e apaga. Então, cuide aí da gente sempre ter uma cópia de segurança, né? Hoje em dia a gente tem a nuvem, pode salvar também aí no Google Drive, né? No Dropbox, tem as nuvens aí, o OneDrive também da Microsoft. Vocês aí com esse e-mail escolar, vocês têm direito lá no Google Drive, né? O Google Drive lá é um armazenador de documentos lá. Tá? Então tem um espaço bem bom para a gente guardar isso lá com segurança. Isso aqui já falei, mas é a numeração ser progressiva, né? Então, 3, alimentação saudável, 3.1, alimentação infantil, 3.1.1, alimentação na escola, né? Então, subcapítulos, né? Capítulos, subcapítulos. A gente usa normalmente 3 níveis aqui, como está aí, ó. Tá? Alimentação saudável, alimentação infantil, alimentação na escola. Então, 3, 3.1, 3.1.1. E se dentro desse alimentação de escola tiver ainda alguma subdivisão, aí a gente usa letras. Letrinha A, letrinha B, letrinha C. O Azinho com parênteses, tá? Cuidar aqui com siglas também. A primeira vez que a gente cita o termo, né, no texto, a gente tem que preceder a sigla
Se for uma coisa que se repita muito, por exemplo, equipamento de proteção individual, em vez de ficar dizendo equipamento de proteção individual o texto todo, em vários locais, a gente põe equipamento de proteção individual, tracinho EPI, ou entre parênteses EPI, e dali para frente vou usar só o termo EPI. Se vocês usarem muitas siglas, é bom a gente fazer a lista de siglas, porque fica ruim o camarada achar no texto em qual momento você citou aquela sigla, né? Então é bom ter uma lista de siglas. Dali para frente a gente usa só a sigla. Tá? Então, toda figura, toda tabela, todo gráfico, todo quadro, ele tem que ter, tem que ser, ele tem que ser citado no texto que o precede. Então, a gente vai escrever naquele parágrafo, né, antes da figurinha, dizer, conforme podemos observar na figura 32 a seguir, a concentração do nitrito na água afeta a qualidade, diminui, tal, 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 tal. Aí põe a figurinha lá, figura 32, concentração de nitrito com o tempo na água em função de tal coisa. Tá? E é importante a gente dizer de onde a gente tirou essa figura. Por exemplo, se foi você que fez essa figura, você vai botar ali fonte, acervo do autor. Se você pegou essa figura de um livro, põe ali fonte, fulano de tal, 1997, sei lá. Né, põe qual livro você tirou, e esse livro tem que estar na sua referência bibliográfica, né? Tá? O texto sempre tem que fazer referência à ilustração, não posso deixar uma figura solta no meu trabalho escrito, tá? Então, essas legendas, né, tem que ser escrita de forma simples e direta, é um resuminho daquela figurinha, sempre na fonte 10 e com espaçamento simples, tá? O texto a gente usa espaço 1,5 e nas descrições a gente usa espaço simples. Então, por exemplo, isso aqui parece um peão, a garrafa do gênio da lâmpada aí, né, do gênio, é a distribuição aí no Brasil da idade, das faixas etárias, né? Então, se vê que é mais ou menos equivalente aí às faixas de homens e mulheres, né? E lá para mais idade, a gente vê que a partezinha vermelha das mulheres fica maior do que a azul, porque os homens morrem mais cedo que as mulheres, né? Mas, de qualquer forma, essa estrutura no Brasil já foi bem em formato de pirâmide, a gente tinha pouco velho e muitos recém-nascidos, e hoje em dia a nossa sociedade mudou um pouco aí, a gente tem menos jovens na primeira infância, ó, até 14 anos, né? E está predominando mais essa parte aqui da juventude intermediária mesmo, até os 44 anos aqui, ó, a parte mais gordinha desse gráfico, né? Então, ali embaixo está a descrição da figura. Claro que no texto anterior eu tinha que estar citando ela, né? Dizendo, ó, conforme a figura 1 a seguir, tal, tal, tal. E embaixo ali, figura 1, população por faixa etária, fonte da HTTP, blá, 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 blá. Tirei da internet aí e bota o referencial ali, tá? E para fechar, tá aqui de novo o esqueminha do nosso trabalho, né? Então, capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória. E esses aqui são os livros que eu usei aqui para essa aula de hoje, tá? Então, livros de metodologia científica, alguns desses a gente tem na nossa biblioteca do campus, tá? Então, ó, como é lá a referência, né? Então, o sobrenome, depois o nome principal do autor ali, o nome do livro, a edição, a cidade, a editora e o ano. Na tarefa que eu passei para vocês, pedi para fazer isso aí, lá não dá de botar em negrito, tá? Não se preocupe, eu vou considerar certo, tá? É porque o formulário não deixa mesmo botar em negrito ali. Mas é o nome do livro que tem que estar em negrito. Beleza, deixa eu voltar para cá. Parar a apresentação. Quem chegou agora está aí no chat, tá? A lista de chamada, lá o Ana está perguntando ali, coloquei agora. E agora eu queria ouvir vocês, como é que vocês estão? Estão conseguindo fazer as atividades? Estão com algum problema? Diga aí, quem quer falar? Estamos encerrando, viu? Essa aula de hoje até vai ser mais curta, mas não vamos perder o contato não, tá? Vocês podem me falar aí, ó, eu vou atualizar o SWAP agora, acho que amanhã eu já atualizo, e
Viu, Sérgio? O Sérgio está dizendo que está tranquilo. E quem não sabe ainda as suas notas, olhe lá no SUAP. Quem vê se tem algo errado lá, professor, fiz essa dali, o senhor não me deu a nota, por que que a minha nota está baixa aqui, faltou tal coisa? Aí me peça no privado aí do WhatsApp, tá? Que eu vou aí vendo cada caso, para ninguém ficar injustiçado, tá? Eu vou tentar ganhar mais prazo para vocês ir fazendo isso. Sei que vocês estão com muitas atividades, né? Algumas pessoas entraram depois, porque não tinha acesso à internet, mas a princípio é até sexta-feira, tá? E depois a gente vai tentar aí conseguir que a direção acadêmica me devolva o diário para eu poder ajustar, tá? Não desista aí, vamos fazendo, se tiver dúvida, fale, e vamos fazendo as atividades. Francisco Juliel diz que não fez ainda. Aqui, Paulo Ricardo disse que perdeu algumas aulas, né? Ó, gente, a frequência, essa aula síncrona aqui, vou até colocar de novo ali o formulário, essa aula aqui vale uma presença, tá? 1 hora aula, 45 minutos. E cada atividade lá vale 2 horas aulas. Tá? Vale 2 horas aulas. Então, quem faltou aqui, faça lá a atividade, viu, Paulo Ricardo? Dá para compensar isso aí, para a gente não reprovar por frequência também, tá? Tá? Tempo ainda, você vai lá, revisa, vê o vídeo. Nessas aulas que eu estou salvando esses vídeos aqui, da aula síncrona, lá também no Google Sala de Aula, tá? Então, normalmente aqui na aula em tempo real, eu estou revisando o conteúdo da semana. Então, se vocês não têm tempo para ver todos os vídeos, assistam pelo menos essas aulas síncronas, tá? Tá, deixa eu ver aqui. Alguém pode mandar a chamada no grupo? Eu mando lá no grupo, peraí. Eita, não tô aberto aqui. Só um momento. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp no fórum web aqui. Vou mandar lá no grupo do Zap. Tá? Lembrando que vocês podem assinar essa frequência durante aqui a aula, tá? Daqui a pouco eu vou fechar o formulário. Quando acabar a aula aqui, eu fecho o formulário, tá? Deixa eu abrir lá. Tá abrindo aqui o WhatsApp, só um momento. A notícia aqui que o meu sogro tá com febre, não é bom sinal, né? Tá, vamos lá. Deixa eu achar o grupo de vocês, está abrindo aqui, deu um chabu. É isso, um momento. Ok, enquanto abre, deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui no chat. Eu não está assinando. Aqui, deixa eu ver de novo lá. Zap. Bom, não estou conseguindo abrir o WhatsApp for web. Abriu agora. Está travando aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo, só um pouquinho. Agora vai, só um pouquinho. Meio chato essas interrupções, porque a gente está esperando velocidade aqui de internet, né? Mas são os novos tempos, vamos nos acostumando. Antigamente era pior, a gente fazia uma audioconferência, fazia pelo telefone, tinha um jeito de a gente ligar para mais de uma pessoa, era muito mais chato do que agora, né? Aqui. Opa, agora vai dar, pesquisa. Então, tá lá no grupo do WhatsApp, lá, gente, formulário de frequência. Ok, mais alguém quer colocar alguma coisa? Podemos encerrar? Então, legal, 14h33. Então, vamos encerrando aqui. Qualquer coisa a gente vai se falando aí no WhatsApp, tá? Vocês vão me chamando aí se for dando algum problema. Se tiverem dúvidas também. Não fica ninguém para trás, tá? Vamos cumprir a disciplina aqui e tocar o nosso caminho aí rumo à formatura, hein? Valeu, obrigado aí, atenção. Tchau, tchau.